Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro e estou muito feliz de estar voltando a dar um encontro novamente, né? E agradeço a Deus por mais essa oportunidade que está nos dando de eu passar esse encontro da catequese para vocês. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo. E hoje nós vamos falar sobre o batismo. O batismo é o mergulho na Páscoa de Jesus. Eu preparei esse encontro, tenho aqui, né, que a gente sempre escreve um pouco, porque às vezes a gente pode esquecer de alguma coisa, né? Então aqui eu vou só colocar para vocês assim, né? O batismo é um fundamento de toda a vida cristã. A porta de entrada para a vida na comunidade e o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado. Renascemos e nos tornamos filhos de Deus, membros de Cristo. Somos incorporados à Igreja e participantes de sua missão. Batizar significa mergulhar. A água é símbolo da vida em Jesus Cristo. A água é um dos símbolos do batismo, dos símbolos, né, do batismo. Ele serve para refrescar, limpar, reanimar e matar a sede. Não podemos viver sem a água. No sentido religioso, a água significa purificação, né? Ela significa purificação. Ai, Jesus. Mergulhar. A água é o símbolo da vida em Jesus Cristo. A água é um dos símbolos, né, do batismo. Ele serve para refrescar, como já coloquei, reanimar e matar a sede. Não podemos viver sem a água. No símbolo religioso, a água significa purificação. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa purificação. Jesus afirmou ser Ele mesmo a água viva, a única água que sacia a sede do coração. Na Bíblia encontramos várias passagens que falam da água, como símbolo da vida plena. O batismo é água viva, nossa participação na vida divina. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, né, do encontro que fala assim, ó. Porque que fala, né, que o batismo é o mergulho da Páscoa de Jesus, né? Então, aqui, a Páscoa de Jesus é a morte de Jesus, que levou todos os pecados dos seres humanos, e depois a ressurreição para uma vida nova sem pecados. Quando somos batizados, é como se estivéssemos sendo mergulhados neste mistério da Páscoa. Quando a gente recebe o batismo, né? A gente sente assim, lembra, né, do mistério da Páscoa de Jesus. Ou seja, passar por onde Jesus passou. Morte, né, para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Para esta vida nova, recebemos presentes de Jesus. Somos adotados como os filhos de Deus. Recebemos o direito ao reino de Deus. Dons diversos para a nova vida, como fé, inteligência, fortaleza e outros. Recebemos também a esperança e a caridade. Além dos presentes recebidos, né, deveres, nós recebemos os deveres, né, de evangelizar, sermos como soldados de Cristo, prontos para servir
ao próximo. Eu sempre falo para as crianças, né? Para vocês, criança, que os pais também vão ouvir, que as crianças, quando ela inicia a sua vida na igreja, quando ela é batizada, né? Ali ela já se torna membro da igreja. E ela vai ser o quê? Ela vai ser esse soldado de Jesus, né? Eu sempre dizia para eles, né? Toda vida que a gente conversava, a gente tinha um encontro, a gente dizia: vocês estão sendo preparados para ser soldados de Jesus. A catequese, que é o início da vida cristã, né? Da caminhada com Cristo, de conhecer mais a Cristo. Então, quando eles estão tendo esse ensinamento da palavra do Senhor, o que Jesus, como Jesus viveu, tudo que Jesus passou, né? Nós falamos muito, às vezes tem as partes que a gente pega do Antigo Testamento, mas Jesus Cristo, né, quando ele veio, fez o Novo Testamento. Não que aquele de lá não tenha utilidade, tem, porque ali a gente vê os testemunhos dos profetas, né? A gente vê a história dos profetas ali, né? Moisés, Elias, tantos outros ali, né? Que está no Velho Testamento. E Jesus, quando ele fala assim, ó, para esta vida nova, percebemos, né? Recebemos os presentes de Jesus, de Deus. Somos adotados como filhos dele, de Deus. Recebemos o direito ao reino de Deus. Dons diversos para a nova vida com fé, como a inteligência, a fortaleza e outros, né? E outros. Recebemos também a esperança e a caridade. Além dos presentes, também recebemos os deveres de evangelizar. Porque esses dias eu estava vendo um vídeo de uma criança, devia ter uns 4 anos, ela ali fazendo o momento quando é consagrado, né, a hóstia ali, né, que Jesus se coloca ali, né, como o nosso pão, o nosso alimento para a nossa alma, né? E ele fez tão certo aquilo e ele fazia com tanta fé que isso transmitia para a gente no vê-lo. Então aqui, como somos soldados, como soldados de Cristo, prontos para servir ao próximo. E como somos, né, quando nós éramos crianças, quando vocês foram batizados, muitos ali eram muito novinhos. Não tinha condições dele fazer esse papel de evangelizar. Mas daí, né, os pais e os padrinhos assumiram, né, estes deveres, né? Os pais foram assumindo, desde lá da infância, o pai já foi levando a casa do pai, a casa de Deus, né? E os pais, os padrinhos, até entrarmos, né, estarmos com capacidade e pronto para assumir as nossas responsabilidades de batizados. O batismo é o primeiro sacramento que dá a abertura para os demais que irão nos fazer soldados de Cristo, como a catequese, né? Agora nós estamos na segunda parte já, que é a catequese, a iniciação de vocês com Cristo, a iniciação de conhecer esse Jesus, de ver o que Jesus fez, como, né? Viver o que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. Antes da primeira Eucaristia, renovamos as promessas. Antes de vocês receber a Eucaristia, né, vai ter um dia especial que vocês vão receber aqui, né, a renovação, as promessas feitas por os pais de vocês e pelos padrinhos, né, também. Quando fomos batizados, né, agora nós vamos também ter o mesmo, né, de falar e pensar. Temos condições de fazer por nós. É assim e assim continuar nossa caminhada de cristão. Estão entendendo? Quando vocês eram pequenininho, né, nenenzinho, que muitos geralmente são batizados até 6, 7, tem uns que vai até 1 ano, né? E tem alguns que não receberam esse batismo ainda. Até na catequese tem crianças que vão ser batizados antes de receber a Eucaristia, né?
de dizer esse sim para Jesus também, com seus próprios lábios. Vocês vão entender, né? Se Deus quiser, ano que vem vai passar tudo essa pandemia, nós já vamos iniciar a catequese está sendo toda preparada para vocês com tanto carinho, as carteiras estão sendo pintadas, as salas de catequese estão sendo também pintada, organizada para deixar tudo lindo para receber vocês, né? A nossa igreja, ela está preparando tudo isso, né? Nossos sacerdotes, o nosso pároco, né? Padre Anísio, então eles estão enfeitando toda a catequese, deixando ela linda para receber vocês de braços abertos, com o coração cheio de amor, como eu, catequista, como as outras catequistas, né? Então aqui ele diz assim, né? Assim continuar nossa caminhada de cristão. E quando vocês vão dizer esse sim, né? Antes da primeira Eucaristia, a renovação às promessas feitas por nossos pais e padrinhos. Aí vocês vão dizer a tudo que vocês vão renunciar. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio, né? Então ali vai ser, vocês vão ter, né, uma preparação para isso e vocês vão receber uma vela, né, depois. Essa vela vai vir acesa, que significa, né, Jesus, a luz que é Jesus, tá bom, amados? Então, aqui tem algumas perguntinhas também, que diz assim, né? Quais os efeitos positivos da água, né? Eu até peguei, aqui, ó. Essa aqui é a água, né, do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, né? Então eu ganhei de uma amiga minha que esteve lá, né, na Terra Santa, e trouxe para mim, né? E depois nós vamos falar dos olhos também aqui, que é no encontro 24. Agora estou dando 23, né? O encontro 23. E eu vou ler agora aqui, ó, a palavra do Senhor. O que Jesus está falando na palavra, aqui para nós, através da Bíblia, né? Da palavra do Senhor. Então Jesus diz assim para nós, aqui, né? Que é Romanos, né? 6, capítulo 6, vocês vão ver em casa, e o versículo do 3 a 5, que diz assim: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Vivamos, né, uma vida nova, se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua. Sê-lo-emos igualmente por uma comum ressurreição. Amém? Né? Que são palavras do Senhor, né? Graças a Deus. Então aqui Jesus está falando, ó. Se nós, aqui, ó. Se nós, né? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo. Ó, a gente, né, quando a gente é mergulhado para tirar todos os nossos pecados. Ali nós somos libertos, né? Batizados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Por isso que o símbolo da água, né? Que é água viva, né? Que a água é viva, como diz, és água viva e todo dia nos batiza outra vez, me fazem renascer. Porque quando nós somos mergulhados, a criança quando é mergulhada lá no momento do batismo, né? É jogado aquela água, ali ela é purificada. Ela é purificada, né? E se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E aqui também nós vamos ver, tem algumas perguntas, né? Aqui tem umas perguntinhas que a gente às vezes
Aqui de que texto está falando? Vamos reler o texto, vocês vão ver em casa, tá, amados? Vocês leem em casa todo o livrinho, né? O Encontro 23. E aqui diz assim: no dia do nosso batismo, nossos pais e padrinhos assumiram o compromisso de seguir os passos de Jesus. Viver como irmãos, em comunidade, lutar juntos contra o mal. Eles usaram palavras bem comprometedoras. Renuncia a todo mal. Eu creio em Deus uno e trino. Agora nós mesmo podemos assumir esse compromisso. Aqui tem aqui. Aqui o compromisso de vocês, assim, o que a palavra de Deus me leva a fazer? Procurar viver os propósitos assumidos diante da palavra de Deus. Contar aos pais como foi o encontro da catequese. Agora vocês vão fazer junto com os pais, né? Então um vai partilhar com o outro, né? Os que foram batizados deverão perguntar aos pais, né? Tem muitos que se não foram batizados, né? Vão estar ali com os pais. Como aconteceu a celebração do batismo de vocês? Como foi? Vocês perguntam para os pais de vocês. Amém, amados? E agora nós vamos passar já para o encontro 24. Né? Como eu estava muito assim, triste, né? Pela perda da minha mãe que faleceu. Está fazendo 2 semanas que ela faleceu. E eu fiquei assim, como a gente diz, né? Por isso que eu digo, só Jesus para dar força. Né? Teve uma morte assim muito... de eu não poder vestir ela, né? E não foi coronavírus, depois veio o resultado. Mas como é norma de hospitais, né? Fiquei muito triste, mas botei na mão do Senhor. Orei muito por ela. E o Senhor me mostrou. Um dia, eu não pude nem ficar, a gente não pôde nem ter um velório. Foi só de 1 horinha. Ela ficou no hospital, até ir depois para o necrotério e tudo. Então eu pedi, porque eu não conseguia dormir, de saber que a minha mãe estava tão sozinha lá. Mesmo que era só o corpo. Mas em respeito, né, o amor a ela. E ali Jesus falou, para mim não ficar triste, ela já está na Nova Jerusalém, que é o céu. E eu tomei posse dessa palavra. Né? Tomei Jesus falando para mim, acalma teu coração, porque tua mãe já está na glória comigo, na Nova Jerusalém. Pela palavra lá em Isaías 33. Amém? Então aqui nós vamos falar também agora de tantos olhos, que até peguei aqui alguns olhos, né? Para mostrar para vocês, né? Cada um que eu trouxe aqui, ó, para vocês terem uma noção. Tem o óleo também da cozinha, né? Esse eu não trouxe. Vocês conhecem já o óleo da cozinha, né? E aqui mais um óleo incorporal. Então aqui nós vamos falar agora sobre o batismo. No batismo fomos ungidos em Cristo Jesus. Aqui a gente sempre fazia aquela preparação da mesa, né? Mas como a gente está aqui agora, então eu vou direto já no assunto. Deus nos dê sabedoria, né? Para a gente transmitir a palavra, a mensagem dele, que ele tem para cada um de nós. E primeiramente, quando a gente prepara, já vem para a gente. E agora está indo para vocês. Aqui diz assim, ó. O óleo, como sabemos, tem finalidade e eficácia. É usado em muitas ocasiões da vida humana. Ele nos acompanha desde o nascimento até a morte, como alimento, combustível, lubrificante, para a iluminação, fins terapêuticos, né, que eu já coloco aqui, né, esse daqui que é fins terapêuticos, né, que a gente vai fazer uma massagem, né, óleo corporal com óleo de semente de uva e vitaminas, essas coisas, né, que é terapêutico, né, de terapia, né. Então aqui diz, né, fins terapêuticos, estéticos, né, que a gente tem esse óleo aqui também, né,
que a gente passa no corpo, né? Mas isso aqui eu tenho ele muito tempo guardado, assim, quando faço a catequese eu sempre levo. Tem esse óleo aqui que nós ganhamos lá de Jerusalém agora, da catequese também, que as nossas duas coordenadoras foram para a Terra Santa e trouxeram, né? Então aqui, ó, a água de Jerusalém. Então ela trouxe para nós, ó. Ai, minto, isso aqui não, isso aqui é o óleo, tá? O óleo da Terra Santa, lá ela trouxe para nós, né? Então é uma forma da gente, quando a gente precisar fazer uma oração e passar o olhinho, né, na testa, perto do coração. Então aqui diz assim, né? Nos perfumes, enfim, é usado no tratamento, no trabalho, no comércio, no lazer. O óleo tem o caráter, né, de dar força, resistência, agilidade, sabor, curar e conservar. Nas culturas antigas, olha só, nas culturas antigas ele significa ainda a riqueza, abundância, alegria, amizade, paz, aliança. Na Bíblia, a unção com óleo significa que alguém é consagrado em vista da realização de uma missão, né? De uma missão. No Antigo Testamento, né? Olha, a gente está falando do Antigo Testamento, para tu ver a importância, né? Que Deus, Jesus Cristo veio nos ensinando a nova, né? O Novo Testamento, mas a gente usa também como é que eu vou dizer? Eles se encaixam um com o outro, né? Não tem como não. Então aqui diz assim, né? Na Bíblia a unção com os olhos, já passei isso aqui, né? Que alguém é consagrado em vista da realização de uma missão. Então tu veja bem, a unção com óleo significa que alguém é consagrado em vista, né, de uma realização de uma missão. No Antigo Testamento eram ungidos sacerdotes, né? Se a gente for ver lá, né, quando Arão, os seus filhos, eles foram ungidos para ser os protetores lá, né? Onde Moisés fez a tenda do Senhor, né? É consagrado, eles foram consagrados e foram colocados, passados esses óleo, né? A unção pelo óleo, né? Porque eles foram consagrados aqui, ó, em vista da realização de uma missão. Os sacerdotes, os reis, os profetas, Jesus foi consagrado e ungido pelo Pai para anunciar o reino. A palavra Cristo, que usamos junto ao nome de Jesus, é uma palavra grega. Cristo é uma palavra grega que significa o ungido. Olha que legal, olha que lindo. O ungido, o óleo é muito usado como símbolo nas celebrações litúrgicas, né? No dia do batismo, o celebrante unge o catecúmeno, né? Com um óleo santo e diz que a força de Cristo penetra em tua vida. Com este óleo em teu peito, que eles passam, né, o olhinho no peito, como eu estava falando ali, né? E eu vou falar um pouquinho aqui também, né? Aqui. Então aqui a gente tem aqui a pergunta, né? Uma para vocês responder, recordar. Para que serve o óleo? Que tipo de óleo você usou? Vamos ver, né? Onde você viu alguém usar o óleo? Em que situação da vida usamos o óleo? A gente vai ver depois ali, né? O óleo ele é muito usado, como diz aqui, desde o nascimento. Mas em que situação às vezes é usado o óleo no início da nossa vida cristã, né? Que é no batismo. Depois a gente também é ungido também na hora da crisma. Quais são as propriedades do óleo? Então vamos ver lá em Lucas. Lucas capítulo 4, que é o grande, e os versículos 16 e 19.
Então, pelo batismo, nós recebemos uma missão. Vamos ver aqui, né? O Senhor vai falar conosco. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse olhinho. E vamos ver aqui. Lucas, né? Lucas, que já tá marcadinho aqui. Lucas 4, né? Como eu já falei. 4. Vamos ver aqui, amados. Me perdoa. Tá aqui já. Tá aqui marcadinho. É do 16 a 19. Aqui. 16. 16. Aqui. Dirigiu-se a Nazaré, onde se criado, né? Onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, pois foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro do profeta Isaías, ele escolheu a passagem onde está escrito. Vamos ver. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, ao cego a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Né? Então aqui a gente diz palavra da salvação, né? Que são os evangelhos. Graças a Deus, né? Glória a vós, Senhor. Amém. Então aqui, veja só. Jesus, quando o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova. Porque aqui o profeta Isaías já estava falando disso, né? Isaías. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque quando Jesus ele começou a assumir o que ele veio para fazer aqui na terra, né? Que ele já estava sendo né, colocado, falando, os profetas já falavam da vinda do Senhor. Né? Arrependei-vos, né? E Jesus, quando ele veio, o que ele fez? Ele veio condenar? Ele veio brigar? Ele veio julgar as pessoas? Não. Então Jesus, o que ele fez aqui? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele falou. Porque me ungiu, que Jesus foi ungido também, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Quando a gente está triste, como aconteceu comigo, né? E quantas outras pessoas, né? Tristeza de ter perdido uma pessoa a gente amava tanto e ama ainda, não quer dizer que eu não vou, porque minha mãe vai estar sempre no meu coração. O meu amor por ela sempre vai estar dentro do meu coração. Para anunciar aos cativos a redenção. Pessoas que estão presas pelo ódio, pelo vício, pelas amarguras, pelas decepções, guardam rancores. Então ele diz que ele veio para livrar os cativos a redenção. Aos cegos, restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Amém? Então, eu também vou passar aqui, compartilhar um pouquinho disso aqui, né? Com vocês também para passar, para explicar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui, quando eu falo, né, ungir significa
esfregar, friccionar, né, friccionar, ou passar algo numa pessoa ou em alguma coisa. Quando a gente sai assim, às vezes, a gente vai para algum lugar, um retiro, né? A gente às vezes ali já é ungida, né? Eles vêm, ungem a gente quando a gente faz uma libertação, quando participa, né, dos retiros de formação. Então fala muito sobre isso. Quando passamos o óleo na forma, né? Vou falar um pouquinho assim agora sobre a utilidade do óleo, né? Quando passamos o óleo na forma do bolo, é para o bolo não grudar na forma, não é? Dependendo do óleo, a unção tem suas finalidades específicas. Por exemplo, antigamente, a gente, eu não sei se vocês, as crianças, talvez os pais, né, já viram aqueles filmes que passavam antigamente, né, dos lutadores, que eles passavam o óleo para eles não ser, para o outro, que, né, entre as lutas deles ali, eles não conseguiam segurar eles e derrubarem, né. Então fala assim, ó, dependendo do óleo, a unção tem finalidade específica. Por exemplo, antigamente os lutadores passavam óleo no seu corpo para dar mais força e para que o adversário não conseguisse segurá-lo, escapando das mãos. Aí quando nós somos batizados, né? Quando nós somos batizados, ó, fomos ungidos pelo óleo consagrado pelo bispo. Na verdade, por dois tipos de óleos. O óleo do batismo e o óleo da crisma. E o óleo do batismo geralmente é o padre, né? Mas na crisma é o bispo que vem fazer essa cerimônia, né? A missa, né? E a finalidade desses óleos são para que nós recebêssemos a missão de Jesus Cristo, que é o quê? Levar a boa nova, a libertação dos cativos, né? A alegria, como está aqui, né? Aqui, ó. Né? Depois eu vou ler mais um pouquinho com vocês, tá, amados? E a finalidade desses olhos são para que nós recebêssemos a missão de Jesus Cristo para poder ter força e sabedoria para evangelizar e levar a boa nova do anúncio da salvação trazida pelo próprio Jesus. Ele fala aqui na palavra que nós lemos, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância, vida boa. Não é só boa nos materiais, nos bens, não. Não que a gente não possa ter, mas ele diz assim, uma vida boa, sabendo que, mesmo quando a gente passa por luta, mas a gente sabe que o Senhor está ali conosco, né? Saber, sentir que Jesus está do nosso lado, né? Esta unção faz com que, por exemplo, Jesus entre no templo e anuncia no templo aqui, e anuncia boa nova para o povo daquela época. Porque aquela época, o povo daquela época, a gente via, né, o sofrimento, as fome, as doenças, os leprosos eram assim isolados, né, iam para grutas, não podia estar perto, eram apedrejados, tantas outras, né, doenças que tinham ali, né. Então a gente vê assim que Jesus, quando ele veio trazer essa boa nova para aquele povo, né, da época, dando coragem, né, diz que ele mesmo, né, e ele diz que ele é mesmo o Filho de Deus, enviado pelo Pai. Isso foi uma atitude de muita coragem, pois o povo ficou bravo, né? Ele ficou bravo ali com Jesus e queria até matá-lo, né, na época ali também. Depois ele foi, né, levado à cruz e morte de cruz, né? Mas Jesus, no meio da multidão, saiu ileso, sem que, né, como diz aqui, ó, sem que eles percebessem, ou seja, assim como um lutador, ungido pelo óleo, escapou das mãos dos adversários, né? Eu acho que eu até pulei um pouquinho aqui, né? O óleo, o batismo, o óleo da crisma, né, que eu já falei, Cristo para ter força e sabedoria para evangelizar e levar a boa nova do anúncio da salvação trazida pelo próprio Jesus. Esta unção faz com que, por exemplo, Jesus entre no templo e anuncia a boa nova para o povo daquela época. E com coragem diz que ele mesmo é o Filho de Deus e enviado pelo Pai. Foi isso, né? Isso foi uma
atitude de muita coragem de Jesus. Porque ele sabia que Deus Pai estava com ele, né? Pois o povo, né, ficou bravo com Jesus e queria até matá-lo, né? Mas Jesus, no meio da multidão, saiu ileso sem que